Dia, meus amores! Bora lá? Vamos conversar nessa sexta-feira chuvosa em Curitiba. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre as doenças, né? Vocês me mandaram tantas e tantas coisas legais, coisas bacanas, muitas perguntas, algumas pessoas eu respondi e outras eu estou respondendo ao longo da semana, né? Aos pouquinhos a gente vai respondendo à medida que a gente consegue. Olá, olá, bom dia, bom dia. Sextou por aí, gente? Vamos lá. Esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, bom dia. É importantíssimo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um geral das doenças, porque foi uma lista gigante que vocês me mandaram. Mas eu quero falar muito forte sobre o câncer, até porque a gente tá no Outubro Rosa, terminando amanhã, né? Então, a gente vai dar uma palhinha sobre esse tema tão forte, que é o feminino, né? O câncer de mama. Por que acontece esse câncer de mama? Mas eu quero falar mais forte ainda da doença da alma. A alma pede socorro. Toda vez que uma doença se instala em nós, a alma tá pedindo socorro de alguma forma. E muitas vezes nós camuflamos tudo isso, não queremos olhar para isso e corremos, né? Ontem eu tava olha só, interessantíssimo, porque toda vez que eu trabalho com algum tema, esse tema vem muito forte em mim. É interessantíssimo isso. Desde muito pequenininha, e quando eu vejo minhas fotos de criança, bom dia, vão chegando. Minhas fotos de criança, eu tenho herpes. Minha boca, assim, quando eu era criança, eu vou ainda postar uma foto horrível para vocês olharem, de quando eu era criança, a boca inteirinha cheia de ferida. Eu tinha muito. Mas aí, passou, na adolescência, de novo, veio, quase sempre eu tava. E aí, esses dias que eu trabalhei com a criança ferida, algumas pessoas aqui participaram do meu grupo da criança ferida, veio de novo. Começou devagarinho, né? Saía uma, sarava, saía outra, sarava. E eu disse, cara, como assim? Porque herpes é pra sempre, gente, né? É um vírus que se instala e que a gente não tem mais como. Então, dependendo da nossa, né, da nossa situação, da imunidade nossa corporal, ela volta. Então, assim, eu percebi que era uma semana que eu tava comendo muito mal, um mês que eu tava, né, assim, às vezes eu não conseguia almoçar, às vezes eu não consigo almoçar. Então, aí eu falei, não, deixa eu rever a minha comida e tal, e tal. E aí eu fiz isso, e pelo menos um mês aí fiquei tranquila. Falei, bom, acabou, né? Fechou. Ontem saiu aqui de novo. E aí eu parei na minha meditação e disse, cara, eu preciso olhar isso. Eu tô falando de doença, né? Eu falei de muitas doenças aqui. Eu falo para vocês que as nossas origens, gente, é muito forte. Qual é a nossa origem? Onde que inicia toda a nossa origem? Na criança, né? Aí eu fui linkando, olha que legal que é a gente ter essas percepções. Fui linkando e fui percebendo, eu preciso olhar. E até já marquei, já agendei ontem com a minha equipe, eu fiz uma reunião de manhã com eles, e já agendamos uma criança ferida presencial, porque não precisa se tocar, né? A criança ferida eu trabalho individual. E eu vou trabalhar a criança ferida em Balneário Camboriú, em Itajaí, na verdade, né? Mas ali para a região, a semana que vem. E eu falando de doenças essa semana que vem eu trabalho a criança ferida lá. Falei, deixa eu marcar uma criança ferida aqui em Curitiba também. Porque eu trabalho com a regressão daí até a criança e tal. É bem forte o trabalho. Gentem. É muito importante isso. A herpes, na verdade, gerada, daí eu fui ver, né? Fui prestar atenção em tudo isso. Pela medicina tradicional chinesa, é emocional, é raiva contida, é estresse em excesso, quer dizer, são várias coisas que podem, né, desencadear de novo. Tem sentido? Total, né?
porque eu passei um mês, assim, bem tumultuado, né, de bastante trabalho, bastante estresse e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu sou tranquila nesse sentido, assim, porque eu faço minha meditação, eu entro numa ressonância, eu busco o meu centro, né? Eu tento, assim, pelo menos me manter, porque não é fácil, gente. Não é que eu me mantenho 100% o dia todo, né, no meu centro. Não, eu saio, né? Eu piro de vez em quando também, tá? Eu sou maluquinha, bem maluca. É, bem mesmo. E amo essa minha maluquez, tá? Não sou uma maluca, ai, não, eu não gosto, eu preciso me controlar. Não, eu gosto de mim assim. Então, eu me mantenho assim, né? Então, beleza. Eu fui percebendo tudo isso. Que interessante, né? Que interessante que é essas percepções. E é justamente esse trabalho que eu adoro fazer com vocês. Para que vocês vão se percebendo, né? Se percebendo. Mais de um mês. É mesmo, Andressa? Então, eu tive aqui, ó, que ficou até a marquinha, e engraçado que de vez em quando ela pulsa ainda. Ela tá ali, sabe? Ela não saiu totalmente. E faz mais de um mês também. Que interessante, né? Então, vamos olhar para isso. E aí eu falei, não, eu tenho amanhã formação, né? Que inicia o curso de formação em constelação só para mulheres, e nós vamos trabalhar o nosso feminino muito, e amanhã muito mais. Então eu disse, não, esse final de semana é isso que eu vou trabalhar. É essa minha menina, né? Deixa eu olhar para ela e ver o que tanto causou essa dor nela. Porque é ela que tá berrando. Eu tenho certeza absoluta disso. O que é que a gente, falando sobre tudo isso, o que é que a gente tira né, de olhar? Pessoas, enquanto eu não olhar para essa doença, qualquer que seja ela, olhar, aceitar ela como minha. Eu tenho. Então, deixa eu olhar o que ela quer me dizer. Porque, gente, toda doença, ela é para você olhar de alguma forma para alguma coisa ou para alguém, tá? Ela é importantíssimo. É um ponto boom, tá? É um ponto boom. É aquele ponto que eu digo, nossa, o que é que tá me causando isso? Deixa eu desligar aqui, gente, senão é muito barulho. O que é que tá me causando isso? É aquilo que eu tô falando pra vocês. Eu falei pra vocês que eu quero falar um pouquinho, já tem público legal aí, bom dia pra todo mundo, sobre o câncer de mama. Por quê? Porque amanhã a gente encerra o Outubro Rosa, né, essa conscientização. E aí no começo do mês foi aquele... E depois foi acalmando e já ninguém mais fala, né? Então eu quero falar. Hoje eu quero falar um pouquinho. Porque me pediram também pra falar sobre câncer. E o câncer de mama, gente, ainda mata. Ainda mata. E por que ele mata? Mesmo ele, né, tendo muito tratamento, ele ainda mata. Porque a pessoa não reconhece esse câncer, não quer olhar. O câncer de mama, ele mutila muitas vezes. Eu tenho até um texto que eu coloquei bem no começo lá do mês. Ele mutila a mulher. Ele tira uma parte do feminino dela. É ou não é? Eu preciso arrancar esse feminino que me machuca. Bert contava uma história para nós, que uma vez ele fez um workshop só de mulheres com câncer. Há muitos anos atrás, quando ainda o câncer era muito difícil. E uma delas contou uma passagem que ela fez a constelação e aí no outro dia ela foi internada. E ela, por causa do câncer. E ela foi internada porque ela passou mal e tal. E aí a filha dela, né, não dormiu no hospital com ela, no outro dia chegou com 2 bonecas. E ela não entendeu. E a filha dela disse, mãe, a noite toda eu escutei 2 bebês chorando. E não sei por que eu tive que trazer essas 2 bonecas para você.
ela pegou as 2 bonecas, né? Depois ela contou isso pra Bert. Ela pegou as 2 bonecas e disse: eu fiz 2 abortos, minha filha, antes de você. Ela não tinha contado, era alguma coisa oculta. E assim, ia continuar esse câncer? Claro que ia. Ele não conta assim, se sarou, se não sarou, como é que foi. Ele conta só essa passagem. Gente, para vocês perceberem o quanto é forte o que nós carregamos das nossas antepassadas. E o quanto é forte esses segredos familiares. Se oculta muita coisa que muitas e muitas vezes são necessárias revelar. São coisas que são necessárias a revelação delas. Por quê? Porque vai existir alguém que precise olhar para isso. E eu visualizo muito, olha, a gente diz muito assim que câncer não tem receita, como nenhuma doença tem uma receita pronta de é isso, tá, gente? Então, trata isso que vai dar certo. Não. Quando se abre um campo de constelação, pode ser qualquer coisa que a gente nem imagine, né? Mas pode ser qualquer coisa num campo de constelação. Então, esse foi um caso, ele contava muito, né? Ele conta muito nos livros dele as histórias de vida, né? De trabalho e os exemplos que ele vai dando ao longo, né? Dos livros, de como ele chegou a algumas conclusões. Então, uma conclusão do câncer de mama, aborto na família. A mãe morre com aquele aborto. Eu me sinto morta com aquilo. Então eu preciso ir para a morte. E aí eu mutilo o meu corpo de alguma forma. Eu começo a ter doenças, né, em órgãos. Gente, eu já vi doenças, nossa, horríveis. Vocês não têm noção, ideia dos órgãos genitais da mulher, assim, doenças horríveis, que nem médico explica. Eles não sabem de onde vem, não sabem o que aconteceu. Eles não conseguem detectar. É mutilação mesmo. Eu me sinto com vergonha do meu corpo. Eu tenho raiva de mim, né? Eu até pontuei algumas coisas que eu vejo bem forte nas doenças da alma, que eu chamo, tá? Que seria a alma abandonada, que é aquela alma que se sente totalmente desprezada, abandonada, excluída. Não tenho pai, não tenho mãe, não tenho família, não sei para onde vou, não sei para onde vim, não sei, não sei. Eu não existo, na verdade, em todo esse sistema. Eu não me vejo, eu não me coloco num lugar. Então é uma ordem, olha só, é uma ordem que está sendo quebrada. A gente fala das 3 ordens. Qual é a ordem? Pertencer. Todos têm direito a pertencer. E, de repente, essa pessoa se sente excluída. E se exclui mesmo, né? E me retiro de tudo isso e não quero olhar para isso. O que acontece nisso? Uma doença se instala. Para quê? Para que eu entre em ressonância a esse sistema. Porque eu saí dele. Então, eu preciso estar nele. E aí, essa, né? Essa guerra, na verdade, de é isso mesmo ou não é isso? É exatamente o que eu tô vendo ou não é o que eu tô vendo, tá? Outra coisa que eu pontuei foi as pessoas excluídas. Porque eu posso me excluir e atingir depois todos os meus, né, descendentes. Posso. Mas eu também me sinto excluída por causa dos meus antepassados. Alguém lá, tá? Algum ancestral sofreu essa exclusão. Algum ancestral teve uma morte que não foi falada. Por exemplo, esses 2 bebês dessa mulher, não era falado. Ninguém falava. Ela não falava. Doía demais para a mãe sentir que tinha feito isso. Gente, e pode ser a mulher mais equilibrada do universo, pelo menos comigo. Preste atenção, comigo, as mulheres que chegam até mim, sentam na minha frente, vão me contando e relatando a vida. E quando eu pergunto, você fez aborto?
tá super segura daquilo. Ela diz, sim, era um momento que eu não podia ter. Imagina, eu tinha 16 anos, ou o pai do meu filho não queria ficar comigo, ou ele que me levou pra... Tá tudo bem, a mulher, 100%. Ela tá ali, ó, dizendo pra mim que tá tudo certo, que realmente foi isso que precisava, e tá tudo certo mesmo, né? Sem julgamento nenhum. Mas a mãe, nossa, gente, a mãe tem uma dor absurda dentro dela, que ela mesma não tá vendo. E eu vou dizer para vocês que, para mim, meu olhar, tá bom? Meu olhar, durante todos os meus atendimentos em relação a câncer de útero e mama, né? Porque a gente fala muito do prático, do que eu tô praticando. Tanto Bert fala, né? Eu vejo isso, não é uma lei, não é uma coisa certa, só isso, mas eu vejo isso constante na minha sala, tá? Nos meus atendimentos. Câncer de mama, câncer de útero, a mãe não resolveu o aborto que fez. A mãe dentro dessa mulher tá se sentindo culpada de alguma forma, tá se sentindo em débito de alguma forma com alguém, que é essa criança. Por mais que a mulher esteja resolvida. Então, é muito forte isso, gente. Eu não tenho política nenhuma a respeito de nada, não julgo nada, né? Mas eu vejo isso todos os dias. A dificuldade dessa mãe de aceitação do que foi feito. E por mais que seja um aborto espontâneo, mesma coisa. Ela chega me contando que tá tudo certo, que tá tudo bem, que, né, um pouquinho depois que ela tava grávida, ela abortou espontaneamente, tá tudo bem, né, não tem problema. Só que a mãe, ela se sente inútil. Ela se sente, a mãe dentro dessa mulher, ela não teve a capacidade de segurar essa criança. Então é lógico que entra em conflito. E os câncer, né? O câncer em si, ele vem de uma guerra mesmo, interna, materna, com a sua mãe e com você mesma. É essa mãe que mora dentro de você numa guerra e com a sua mãe também. As mulheres com câncer, todas as que eu atendi, têm problemas seríssimos com a mãe. Problemas, gente, não no sentido assim, eu odeio minha mãe, eu não gosto da minha mãe. Não! Às vezes ela ama a mãe dela de paixão, só que morre de pena. Ela não é forte o suficiente. A minha mãe não é forte o suficiente. Então, o que eu faço? Eu sigo o destino dela de morte. Eu me sacrifico para isso. Pode ver que é uma coisa muito hereditária, né? A mãe teve câncer de mama, filha tem câncer de mama, neta tem câncer de mama. Eu vejo isso na minha família, assim, uma sequência muito grande. Minha mãe teve câncer de mama e eu faço todo ano o exame e tal, né? Porque é normal, com mais de 50 anos eu preciso fazer. E eu faço, gente, não deixa o médico, não. Não, eu faço uma constelação, não preciso mais tomar nenhum medicamento, Eva. Não, calma aí. Faz exame sim. E se você está num tratamento crônico, que muita gente me mandou, uma doença crônica, tem médico para isso. O médico é justamente para isso. Não faça isso de abandono tudo e agora eu vou viver de brisa. Não, não é assim que funciona. Eu preciso prestar atenção. Eu vejo muitos pacientes meus diminuindo medicação, muitos, parando até a psiquiatra, mas o psiquiatra tá falando isso para ele, não sou eu. Ele tá dizendo pro psiquiatra, mas será que não tá muito forte esse medicamento? Eu não falo absolutamente nada. Mas eu tô tomando medicamento. Mantenha. Vai percebendo, vai sentindo. Por que eu falo da doença da alma, gente? Porque é justamente nessa doença da alma é que a gente não consegue ver. As doenças emocionais, elas causam danos irreparáveis. Irreparáveis. Mas eu acredito muito que nós estamos diretamente ligados
a todo o nosso, né, nossos antepassados. Nós estamos ligadas, não tem como não se ligar. Nós temos essas informações. E a gente está replicando de alguma forma essas informações. Mas tá, então se a gente está replicando, para que eu preciso então, né? Eu preciso olhar. Eu preciso olhar para tudo isso. Eu preciso olhar para essa doença. Eu preciso entender qual a mudança que essa doença está me trazendo. Né? Eu falei, por exemplo, do coração, né? Que quem sofre um ataque cardíaco, um AVC, alguma coisa nesse sentido, ele volta, a pessoa volta assim, com gás, né? Absurdo de querer viver. Porque estava na morte. Aí quando tá morrendo, de repente dá uma despertada. É a alma que desperta. Não é o consciente. O consciente dele não quer morrer. O consciente dele tá, de repente, até lutando para não morrer. Mas a alma tá morta. A alma tá ligada diretamente com esses 2 abortos dessa mulher, né? Ela tava ligada totalmente nesses 2 abortos. Nessa morte, a mãe morreu. Então a mulher não tem sentido mais. Veja quantas ligações a gente vai fazendo, né, em relação a doenças. Vocês falaram também da bipolaridade. Gente, bipolaridade é doença mental. É a mente não conseguindo trabalhar a respeito de tudo isso. Tudo vem do sistema. Exclusões, uma alma abandonada, se sentindo excluída, se sentindo abandonada, corpo desprezado. Quantas das nossas ancestrais, e amanhã nosso trabalho na formação que começa vai ser intenso a respeito disso, foram desprezadas por seus parceiros. Quantas? Você conhece, eu tenho certeza absoluta, mulheres do teu sistema desprezadas, né? Que o parceiro arruma amantes, que deixa elas, que larga elas, que não consegue ficar com elas. Isso causa, com certeza, uma dor na alma absurda. E com certeza, o câncer vem pra bingo. É assim, mama, útero. Eu tenho desprezo ao meu feminino, porque eu fui desprezada, porque alguém da minha família foi desprezada, porque existe uma mulher chorando lá atrás e eu só dou uma sequência a essa dor, esse choro. Existe um desprezo por mim mesma. Eu falei que o câncer ele mutila, então eu preciso mutilar, me mutilar, né? Me perceber como desprezo. Porque eu tô totalmente ligada a essas mulheres, totalmente ligada. O trabalho do feminino, gente, o resgate do feminino, a essência feminina, para mim, é isso. É isso. É exatamente isso. O meu trabalho nos ciclos da mulher, o meu trabalho com a criança ferida da mulher, o meu trabalho agora com essa formação em constelação só para mulheres, é justamente isso. Trabalhar esse resgate da alma, trabalhar esse resgate do feminino, trabalhar todas essas mulheres ancestrais que tiveram uma dor absurda de desprezo. Absurda. A mulher casava para ser a empregada daquele homem, né? Eu falei ontem que eu ainda escuto pessoas me dizendo assim: minha mãe disse para mim, sirva o seu marido, não larga dele, fica com o seu marido, é importantíssimo você servir ele, não importa se você não tá bem. Eu até falei para uma paciente essa semana, né, que ela disse para mim, a gente um dia vai fazer sobre sexualidade, eu acho um tema bem bacana, o que vocês acham? Bota aí se vocês querem. Eu falei assim pra ela disse assim, ai, Eva, eu ando muito estressada, muito cansada, e daí eu chego, meu marido quer sexo, pra mim é muito difícil, eu gosto, mas é difícil. Eu falei, por que você leva por um lado difícil? Por que você leva como obrigação essa parte sexual? Aí ela parou, ficou pensando, eu disse, o homem não leva o sexo como, né, uma válvula de escape, uma forma de relaxar, de descansar,
né? De um dia tumultuado, um dia difícil, porque o homem faz isso. O masculino é assim. Teve um dia muito difícil, ele precisa de um sexo para relaxar. Por que a mulher não pode fazer isso? Aí ela ficou me olhando. Gente, a gente vai falar sobre isso muito forte. Tá vindo aqui dentro de mim. Nós também temos esse direito, né? De não ter uma obrigação sexual com meu marido, com meu parceiro, com meu namorado, mas sim um prazer, né? Um desestresse. Mas por que a gente carrega isso? A gente carrega isso por causa das nossas ancestrais. Existe uma ancestralidade inteira, gritando para nós, né? Que o quê? Que o sexo é feio, que o sexo é errado, que o sexo é uma obrigação, que o sexo é para fazer um bebê, né? Fora a religião, não tô nem falando em religiosidade. A religião falando tudo isso também, né? Faça sempre com seu marido, porque seu marido manda em você, ele que comanda, ele que... E a mulher não tem nem essa coisa de tentar buscar o seu prazer também, né? E de buscar também esse descanso. E aí, olha que coisa doida, que nós mulheres nos punimos por isso. E como que nós nos punimos por isso? Câncer, doenças genitais, doenças gravíssimas, útero. Isso é uma forma de punição. Eu sinto prazer? Nossa, não posso sentir prazer. Na mama eu sinto prazer? Não, aqui é a alimentação do meu bebê. É ou não é? Eu lembro muito bem que quando eu fui ganhar minha filha, uma amiga minha disse assim pra mim: menina, quando o seu bebê mama, dá um êxtase tão grande na gente que parece um orgasmo. Aquilo me pegou de um jeito, imagina, eu era muito novinha, tinha 21 anos, né? Eu nem sabia direito o que era aquilo. Eu disse, nossa, mas que forte isso, que feio. Eu tinha vergonha de amamentar. Eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha porque eu tinha medo de sentir aquilo que ela falou que eu ia sentir. Nossa, gente, isso veio agora pra mim. Eu nem lembrava mais disso. Caraca, eu tinha medo disso. E aí, começando a pensar que minha mãe teve câncer de mama, eu lembro uma vez que eu entrei no quarto e ela tava trocando de blusa e ela não usava mais sutiã, né? Porque as pessoas de mais idade na época dela, não tinha nem 50, gente, ela tinha 40 e poucos anos. Ela tapou de ligeiro o seio pra eu não ver. E aí eu saí, eu disse, ai, desculpa mãe, não vi que você estava trocando, e saí. Olha a vergonha. Nós temos vergonha do nosso corpo. Então nós precisamos nos mutilar. E o câncer vem muito disso. Vocês têm noção disso? Tem sentido isso para vocês, gente? Pelo amor de Deus. Porque, assim, veio isso agora muito forte para mim. Todas essas sensações. Claro que eu sei que existe um feminino muito forte gritando nesse câncer, né? Desse outubro rosa aí que a gente tá debatendo agora. Mas, nossa, meu Deus. Então, se a doença nos obriga a uma mudança, se eu não mudo, a doença se instala e fica crônica. O câncer se instala e me mata. A doença se instala e me mata. Olha o sentido disso, de doenças. Não é forte? Nossa, é muito forte. É muito forte. Deixa eu ver nosso horário aqui, gente. Caraca, passou. Passou do meu tempo que eu quero ficar com vocês. Que eu quero não, que eu tenho que ficar. Quanta dor, Michele, do feminino. Você trabalha com o feminino, você sabe disso. Esse ano de 2021, nós vamos trabalhar muito feminino. Eu sinto isso. É o momento mais forte. Desde 2014 eu trabalho muito assídua com o feminino, né? São 6 anos de muito trabalho do feminino. Mas, olha, eu vou, com certeza, 2021, propagar muito mais isso. Até por causa que eu tô iniciando essa formação amanhã de constelação familiar sistêmica com a cura do feminino. Só para mulheres. Né? E a Michele é da minha turma que vai formar agora em novembro.
né? Ela tá em João Pessoa, se alguém conhece alguém em João Pessoa, tem agora uma consteladora minha lá, de minha confiança, total confiança, uma pupila, né? Construída aos pouquinhos pela Eva. Então, João Pessoa tem agora uma maravilhosa consteladora, gente, tá? E ela trabalha com o feminino há muitos anos também, e ela trabalha esse feminino muito forte. Então, se vocês sabem de alguém, de uma pessoa que precisa olhar para isso, porque às vezes as pessoas me perguntam, aonde tem consteladora? Eu sei, né, ali em Balneário, que eu tenho meus alunos ali, e sei em Curitiba, e sei agora em João Pessoa, sei em São Paulo também, que eu tenho algumas alunas lá, quando vocês precisarem, mas mais interior de São Paulo. Tenho gente de onde mais? De Caçador, tá? Tem uma aluna minha maravilhosa, se vocês precisarem. Então, assim, esse é o meu legado. Esse é o meu legado. Eu quero que todo mundo que vá numa aluna minha constelar, diga, Eva, é idêntico ao que você faz. É o teu trabalho sendo feito. E, assim, aperfeiçoado, sabe? Ótimo, né? O mestre é um bom mestre quando seus alunos superam ele. Eu não quero nenhum aluno sendo menos que eu, e pode ser igual ou mais, né? Igual ou mais. Não quero ninguém sendo menor. Então é bem importante isso. Gente, forte, né? Como sempre, muito forte. Esse nosso olhar para o câncer, olhar para a mulher, não é verdade? Então, vamos passar essa sexta-feira chuvosa. Curitiba tá chovendo. Assim, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você mande para pessoas que você diz, caraca, essa pessoa realmente precisa escutar isso, precisa ouvir isso, precisa entender, né? Essa mulher precisa olhar para o feminino dela antes que ela se mutile, antes que ela, não conseguindo ver a mudança que ela precise fazer, ela aumente essa dor, aumente essa doença, né? E de repente fique uma doença que não tem mais solução. Porque é assim que acontece. Todas as doenças, gente. Todas as doenças. Não é só o câncer, não é só isso. Todas, tá? Elas têm exatamente esses quatro tópicos que eu tô falando. Alma abandonada, pessoa excluída, corpo desprezado, culpa reprimida, tá? Todas as nossas doenças são assim. Elas trazem para nós um alerta de que algo está errado dentro de mim, na minha alma. Elas trazem para nós um alerta de que antepassados sofreram ou sofrem ainda com dores de exclusão, com dores de desprezo, com dores de a alma ferida, a alma doente, a alma muito forte. Então, olhar para isso é o grande segredo, o grande boom da coisa, não é verdade? Então, dor de ouvido. Todas as doenças. Até a dor de ouvido. Com certeza, né, Mi? A Mi no nosso último módulo, tava com muita dor de ouvido. Com uma constelação, né, Mi? A gente faz muita constelação no curso de formação, muitas constelações. É sábado o dia todo e domingo eu constelo pessoalmente cada uma, né? Por isso é um grupo menor, por isso que eu prezo por um grupo muito personalizado, porque eu constelo todas as alunas até pelo menos o 6º, 7º módulo. Aí depois elas se constelam, porque daí elas já são consteladoras, né? Elas aí praticam muito a constelação. Mas mesmo assim, se precisar, eu constelo e estou sempre à disposição. Então, é muito forte. Constelação é muito forte, né? É um olhar muito lindo para toda a nossa ancestralidade. Eu não queria ir embora, juro. Tá tão bom aqui. Passou totalmente? Gente, vocês não estão acreditando, mas é verdade. A Michelle tá ali, ó. Ela não aguentava. Ela fazia o tempo todo isso aqui, ó, de dor, né? E a constelação revelou exatamente a dor dela. Ela constelou a dor de ouvido. Eu posso constelar a doença, Eva? Claro. É óbvio, né? É óbvio. E
Pode e aparece, gente. Querendo ou não, aparece, tá bom? Beijo gigante no coração de vocês. Amanhã a gente se vê de novo. Se vê, né? Amanhã eu tô aqui, 7h07. Sábado. Vamos fazer mais tarde? O que vocês acham? Semana passada eu fiz às 10. No sábado. Pode ser? Ah, não posso. Não posso porque amanhã eu tenho curso. Amanhã eu tenho formação. Não posso. Então, mantemos. Tá bom? Amanhã, 7h07 eu tô aqui. Porque aí eu termino a live com vocês e já vou, tá? Para minha aula. Em Londrina, não tenho ninguém, Fernanda, em Londrina. Minha não tenho. Bora lá, Fernanda, vamos fazer o curso comigo. Aí vai ter. Eu atendo o pessoal de Londrina e Maringá, eles vêm até aqui. Antes eu ia até Maringá, agora muita gente vem pra cá pra eu fazer trabalho com eles. Sofrimento da minha mãe oprimida. Ótimo, Heloísa. Ótimo. Olhe pra ela, tá bom? Olhe pra ela, mas com amor, não com pena. Olhe pra ela entendendo que ela viveu exatamente a história que ela escolheu e que tá tudo bem, tá? Porque senão você replica, tá bom? A gratidão. Vocês são demais. Eu amo demais vocês. Gente, vou pôr uma caixinha de pergunta. Querem saber alguma coisa? Querem entender um pouco mais? Querem olhar algo que de repente eu não falei durante a semana toda, né? Não sei, qualquer coisa. Deixa lá. Deixa pra mim na caixinha de pergunta, eu respondo vocês por lá, eu respondo vocês por aqui e a gente vai conversando, tá bom? Preciso muito constelar, depois dessa participação do grupo, me curar a minha ancestralidade. Gratidão por despertar. Gratidão você, Vera. Gratidão você. É importantíssimo essa desperta, né? Se despertar. Gente, deixa eu contar só uma novidade bem legal pra vocês. Semana que vem, a gente inicia na quarta-feira a live à noite. Que antes eu fazia toda quinta, agora eu vou fazer na quarta-feira. Por causa dos meus horários da minha agenda, a quarta é um dia melhor, tá? 20 horas, a gente vai fazer a live às 20 horas, toda quarta-feira. Quartas-feiras eu faço exercício sistêmico, algumas quartas-feiras eu faço constelação online ao vivo, na hora. Eu sorteio alguém e constelo, tá? Então fiquem ligados toda quarta-feira, semana que vem inicia. E aí, na outra terça-feira, que eu não sei que dia que é, mas vai sair a nossa agenda do mês aí, que onde a gente fechou ela, vai ter uma constelação online, ao vivo, mas daí um grupo fechado, tá? Quem participou da constelação minha, que ganhou no curso, né, as primeiras 24 horas, as pessoas que fizeram a inscrição do curso Constelação para Transformação, ganharam uma constelação online e a gente fez essa constelação essa semana, na terça-feira. Sabe que foi forte pra caramba. Eu tive relatos absurdos, assim, de lindos. E eu vou começar a fazer essas constelações. Porque foi um insight, um método muito forte que me veio para trabalhar com esse grupo de 20 pessoas, tá? É o máximo. 20 pessoas no grupo. Eu já falei que eu não quero mais que isso. O máximo, são limitadas as vagas, 20 pessoas. Então, fora essa terça que chega agora, na próxima, terça agora é dia 3, então a próxima é dia 10, acho que é isso. Dia 10, tá? De novembro, a gente faz o nosso primeiro grupo de constelação online, que todo mundo constela. Todo mundo constela. Como assim, Eva? Vem para você conhecer, que é forte. E eu desenvolvi um método e vou fazer vários outros métodos dentro disso. Cada um sozinho constela a sua questão. E eu comandando todo mundo. Muito forte. Então, por isso, são vagas limitadas, são só 20 pessoas. Eu prezo muito por isso também, para que eu possa atender cada um que tiver que falar comigo na hora, porque é pelo Meet, é ao vivo, todo mundo pode conversar comigo. Tá bom? Beijo gigante aí no teu coração. Tem muita novidade para novembro. Tá cheio, recheado, coisas lindas para vocês. E a gente continua aqui. Amanhã, então, 7h07. Eu tô aqui com vocês, terminando essa semana de constelação, falando sobre doenças. E amanhã a gente fala mais assiduamente sobre as doenças da alma. O que o emocional traz para nós. O que eu posso controlar e o que eu não consigo controlar. É o que a gente vai falar amanhã. Gratidão gigante. Amo vocês. Beijo, beijo!